Imagine ter apenas 9 anos de idade e assistir a própria mãe sendo assassinada brutalmente na sua frente. Agora, imagine carregar essa cena dentro da cabeça por 10 anos. Enquanto o homem que destruiu sua família cumpria pena, estudava, trabalhava, recebia elogios na prisão e até tentava reconstruir a vida. Mas do outro lado, existia um garoto crescendo em silêncio. Um garoto que nunca esqueceu. E quando esse homem finalmente saiu da cadeia, menos de 3 meses depois, ele estava morto. Esse é o caso de Marcos e Rafael. Uma história real, marcada por sangue, trauma, vingança e uma pergunta que divide opiniões até hoje. Marcos fez justiça ou apenas criou uma nova tragédia? A cidade de Frutal nunca imaginou que viveria um caso tão pesado. Quem conhecia Rafael dizia que ele era um homem tranquilo, trabalhador, prestativo. Ele se relacionava com Glauciane e, segundo pessoas próximas, tratava os enteados muito bem, principalmente Marcos. Na época, Marcos tinha apenas 9 anos. Era o filho mais velho de Glauciane. Mesmo tão novo, já conhecia as dificuldades da vida. Catava latinhas para ajudar em casa. Tentava aliviar o peso da mãe da forma que conseguia. E talvez seja justamente isso que torna essa história ainda mais dolorosa. Porque Rafael não era visto como um monstro. Ele ajudava a família, participava da rotina da casa, levava os filhos de Glauciane para a escola, buscava quando podia, e era visto por muitos como alguém presente dentro de casa. Ninguém imaginava que tudo terminaria de forma tão brutal. O dia começou como um momento de lazer. Glauciane e Marcos participavam de uma cavalgada na cidade. Música, pessoas reunidas, conversas, um clima leve. Mas em algum momento daquela festa, Rafael começou a beber. O álcool mudou completamente seu comportamento. Ele viu Glauciane conversando durante o evento. Não era nada demais. Nenhuma traição, nenhuma discussão grave. Mas Rafael foi consumido pelo ciúme. Ele começou a se alterar. O clima ficou pesado, até que a situação saiu do controle. Glauciane foi atacada de forma cruel. Rafael desferiu mais de 20 facadas contra ela. Uma violência absurda. Uma explosão de fúria que chocou completamente a cidade. Mas o detalhe mais cruel é que Marcos viu tudo. Um menino de 9 anos, enquanto muitas crianças daquela idade estavam brincando, estudando ou assistindo desenho. Marcos presenciava a mãe sendo assassinada. É impossível medir o impacto psicológico de uma cena dessas. Aquele dia destruiu completamente a vida do garoto. E talvez tenha destruído também qualquer possibilidade de paz dentro dele. Depois da morte de Glauciane, a vida nunca mais foi a mesma. Marcos cresceu carregando um peso emocional enorme. Ele jamais conseguiu esquecer o que viu naquele dia. E, ao mesmo tempo, existia algo crescendo dentro dele. Um sentimento que ele nunca escondia totalmente. Segundo a avó materna, Marcos repetia diversas vezes: "Isso não vai ficar assim." Era uma frase pesada para um garoto tão novo, mas talvez fosse a única forma que ele encontrou para continuar vivendo. Porque enquanto todos tentavam seguir em frente, Marcos continuava preso naquele dia. Depois do crime, Rafael foi condenado a 21 anos de prisão. Ele nunca tentou fugir da responsabilidade. Ele dizia que precisava pagar pelo que fez. Dentro da prisão, Rafael teve um comportamento considerado exemplar. Trabalhava, estudava, fez faculdade. Pessoas que conviveram com ele no sistema prisional diziam que Rafael era respeitado e querido. Mesmo preso, Rafael continuava enviando dinheiro para os enteados. Ele dizia que não queria deixar faltar nada para eles. Talvez fosse culpa, talvez arrependimento, talvez uma tentativa desesperada de compensar o irreparável. Mas, para Marcos, nada disso apagava aquela imagem. Nada devolvia a mãe dele. A mãe de Rafael tinha medo do que poderia acontecer quando o filho saísse da prisão. Ela aconselhava Rafael a ir embora da cidade. Começar uma nova vida longe dali.
porque ela sabia que existia uma ferida aberta. Sabia que Marcos havia crescido e sabia que alguns traumas não desaparecem com o tempo. Mas Rafael acreditava que não corria perigo. Ele dizia acreditar que Marcos o havia perdoado. Talvez porque nunca houve confronto. Talvez porque Marcos parecia silencioso demais. Mas o silêncio, às vezes, esconde coisas perigosas. Após 10 anos preso, Rafael conseguiu progressão de pena. Saiu por bom comportamento. Passou a cumprir regime domiciliar. Tentava reconstruir a vida aos poucos. Começou um relacionamento. Tentava recomeçar. Mas, enquanto Rafael reconstruía a rotina, Marcos observava. Marcos monitorou os passos de Rafael, os horários, os caminhos, a rotina, como alguém que aguardava o momento perfeito. Era uma avenida movimentada. Rafael estava em cima da moto, aguardando a namorada sair do trabalho. Tudo parecia normal, até que Marcos apareceu. Pelas costas, sem discussão, sem aviso. 5 tiros. Rafael caiu ali mesmo. E Marcos fugiu correndo. A cena causou choque imediato. Porque em poucos segundos, uma história iniciada 10 anos antes chegava ao fim. Ou talvez estivesse apenas começando novamente. Depois do crime, Marcos decidiu se entregar. Mas havia um detalhe perturbador. No momento da apresentação à polícia, ele usava a mesma camiseta da foto tirada quando tinha 9 anos. Uma camiseta com a imagem da mãe. Para muita gente, aquilo foi simbólico. Como se o menino daquela foto nunca tivesse saído dali. Como se emocionalmente ele ainda estivesse preso naquele dia. O garoto cresceu, virou homem, mas o trauma continuou intacto. Após matar Rafael, Marcos teria dito que se sentia aliviado. E essa frase também dividiu opiniões. Porque enquanto algumas pessoas enxergam um assassino, outras enxergam uma vítima que nunca recebeu ajuda emocional. Na cidade, o caso gerou discussões intensas. Muitos afirmavam, eu faria o mesmo. Outros diziam, a vingança não traz ninguém de volta. E esse é o ponto mais assustador dessa história. Não existe final feliz. Glauciane morreu. Rafael morreu. E Marcos agora também terá a vida marcada para sempre. Especialistas costumam dizer que crianças que testemunham violência extrema podem carregar sequelas profundas por décadas. Pesadelos, raiva acumulada, ansiedade, depressão, desejo de vingança. E quando não existe acompanhamento psicológico, o trauma cresce em silêncio. No caso de Marcos, muita gente acredita que ele nunca conseguiu sair daquele momento. Era como se sua vida tivesse parado aos 9 anos. Enquanto o mundo seguia em frente, ele continuava revivendo aquela cena. Todos os dias. No fim dessa história, ninguém venceu. Uma mulher perdeu a vida por causa do ciúme. Um homem passou anos preso e acabou executado. E um menino traumatizado cresceu consumido pela vingança. O caso de Marcos e Rafael não é apenas sobre crime, é sobre trauma, sobre dor, sobre como um único momento pode destruir várias vidas ao mesmo tempo. E agora eu quero saber sua opinião. Marcos fez justiça ou repetiu o mesmo ciclo de violência que destruiu sua família?